Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Hermenêutica Bíblica 2, disciplina do curso avançado em Teologia do CETADEM, Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós temos no curso médio em Teologia a disciplina de Hermenêutica Bíblica 1 e aqui no avançado temos a disciplina de Hermenêutica Bíblica 2. Serão 8 aulas, 8 semanas de estudos desta disciplina. Estudamos o nosso livro-texto, é o livro Princípios de Interpretação Bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 e a lição de número 2. Nesta primeira aula, vamos estudar a lição de número 1, que tem como título A Importância da Interpretação Exata. Neemias, capítulo 8, versículo 8. Todo o capítulo 8 de Neemias é um capítulo que fala de um grande avivamento na época de Neemias, lá no povo de Judá e Jerusalém, em que o povo todo se reuniu na praça, publicamente, para ler e estudar a palavra de Deus. Então diz Neemias capítulo 8, versículo 8, e leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Observe aí, irmãos, em destaque, essa frase aí, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos que o importante não é apenas ler a palavra de Deus, mas a gente precisa ler de forma que a gente entenda o que está sendo lido. Se a gente não lê a palavra de Deus corretamente, se a gente não entender corretamente, a palavra de Deus não vai fazer efeito na nossa vida só porque o nosso ouvido está ouvindo. Então a gente precisa entender. Jesus disse na parábola do semeador que uma parte da semente caiu à beira do caminho, mas a pessoa não entendeu a palavra, não compreendeu a palavra, aí vem o maligno e arrebata, São as aves do céu que vêm e comem a semente. Então é muito importante que a gente não somente leia a palavra de Deus, mas que a gente estude a palavra de Deus, mas estude de forma a compreendê-la, a entender o sentido do texto. E muitas vezes, para isso até é necessário que alguém ensine, que alguém explique. Então, a hermenêutica, irmãos, ela trata das diretrizes e das regras de interpretação bíblica. É uma ciência que se preocupa em fazer com que a gente compreenda e entenda aquilo que a gente está lendo. Aliás, tudo no mundo, irmãos, é interpretação. Tudo que a gente faz na vida, todo dia, a hora toda, a gente está interpretando as coisas. A gente está enxergando a realidade, a gente está enxergando as pessoas, o mundo à nossa volta, a gente está lendo e a gente está interpretando tudo. Então, a nossa vida é de interpretar. Inclusive, interpretar também a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 e 31, tem um episódio aqui de Filipe, o evangelista, com o eunuco lá da Etiópia. Diz o texto sagrado que, correndo Filipe, ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? Observe aí a pergunta de Filipe. Entendes tu o que lês? Porque, como eu disse, não é importante apenas ler. É importante também que se entenda o que se está lendo. E o eunuco respondeu a Filipe, como poderei entender se alguém me não explicar? Como eu posso entender se alguém me não explicar? E explicar, irmãos, a palavra de Deus ajuda as pessoas a compreenderem. Aliás, quem mais pergunta, quem mais aprende. A pergunta, a dúvida, a pergunta é o primeiro passo para o aprendizado. Eu mandei para vocês no grupo um vídeo do YouTube
E esse link que está aqui, eu não vou reproduzir agora, mas eu mandei para vocês o vídeo do YouTube, onde mostra o caso de um pedreiro que se diz pastor lá da cidade, de uma cidade lá do Espírito Santo, em que uma das ovelhas dele teve um sonho, e nesse sonho ela disse que era para ter um filho como pastor da igreja. Ela sendo uma mulher casada, o pastor dela sendo um homem casado, e ela teve essa revelação, e aí foi conversar com o pastor, e o pastor acreditou nisso, acreditou nessa revelação, e disse que realmente era para ter um filho mesmo com essa mulher, no flagrante caso de adultério tanto dela, porque ela era uma mulher casada, e adultério também do pastor, porque ele era um homem casado. E para poder querer, quer dizer, já tinham decidido isso, de ter um filho, de cometer esse adultério, já tinham decidido, motivado por essa suposta revelação, porque isso não foi de Deus, Deus não faz nada contrário à sua palavra, mas eles já tinham decidido fazer isso e foi buscar na Bíblia um texto, um versículo que pudesse dar apoio àquele pecado. Então, ele foi justamente lá em Oséias no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. Observe, irmãos, que quando diz aqui o texto, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Observe que a palavra adúltera é um adjetivo que qualifica a mulher. O adjetivo é a qualidade do substantivo, adúltera. Mas se você tirar o acento do U, fica a palavra adultera. Adultera já é um verbo. Então, ele estava interpretando erradamente esse versículo, dizendo, vai, toma essa mulher e adultera com ela. Então, assim, do mesmo jeito que Deus mandou Oséias adulterar com essa mulher, então Deus estava mandando ele também adulterar com essa ovelha. Então, irmãos, isso é um absurdo. Quando o repórter questiona ele, dizendo, não, isso aí não é o verbo adulterar, não. Isso aí é um adjetivo, adúltera, tem um acento no U. Aí ele fica todo sem jeito, né? Então, esse exemplo real, né, saiu, inclusive, no Fantástico, da Rede Globo. Esse exemplo real, irmãos, mostra como existem pessoas que estão distorcendo textos bíblicos, interpretando textos bíblicos erradamente para querer dar apoio às suas doutrinas, para querer dar apoio aos seus pecados. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, antes de entendermos a Bíblia teologicamente, primeiro temos que entendê-la gramaticalmente. Né? Antes de entendermos a Bíblia teologicamente, primeiro temos que entendê-la gramaticalmente. É por isso que vocês estudaram na disciplina anterior, a disciplina de português e técnicas de redação, que é muito importante para poder, irmãos, ajudar o estudante, o intérprete, a interpretar adequadamente a palavra de Deus. E nós, aqui no Brasil, temos um problema muito sério. O nosso sistema educacional brasileiro tem produzido estudantes, egressos do ensino fundamental, egressos do ensino médio, e concluintes também do ensino superior, que têm pouca capacidade de interpretação. Infelizmente, essa área de interpretação de texto é uma área que a gente tem muita dificuldade. O texto está dizendo uma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente. E isso, irmãos, é muita responsabilidade, até mesmo principalmente ao ler a palavra de Deus. Então, a gente, ao interpretar a Bíblia Sagrada, a gente precisa ter cuidado. Então, interpretar corretamente é preciso, é necessário. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida?
questionamento? Então, devemos fazer uma interpretação exata do texto e não uma interpretação errada. Embora reconheçamos que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática, muitas vezes negligenciamos a sua interpretação correta. Às vezes, irmãos, a gente é muito superficial. E nesse mundo pós-moderno, onde temos uma poluição de informações, é tanto texto, é texto toda hora, no WhatsApp, nas redes sociais, é aqui, acolá, é tanta coisa, e a gente tem uma vida tão corrida que ninguém quer mais parar para interpretar nada. Aliás, muita gente não quer nem ler mais as coisas. Tem até hoje os audiobooks, tem a Bíblia Sagrada em áudio, que é bom ouvir, sim, tudo isso aí é bom, mas, irmãos, não podemos negligenciar o processo de leitura e de interpretação. Então, a gente precisa interpretar corretamente, porque se a gente interpretar errado, irmãos, então Deus não se responsabiliza. Outra coisa, algumas pessoas pensam que um texto bíblico pode ter vários significados comportando diversas interpretações. Talvez você já tenha ouvido algum irmão, alguma irmã dizer, não, mas a Bíblia tem várias interpretações, você pensa de um jeito, eu penso de outro, fulano pensa de outro, cada um pensa do jeito que quiser, na minha igreja é assim, na outra igreja não sei o que e tal, e aí a gente fica perguntando, irmãos, será que Deus, ele revelou a Bíblia, assim, colocou lá os versículos, os textos com várias interpretações, tipo assim, interpreta ao seu bel prazer, interprete do jeito que quiser, use o texto bíblico para apoiar qualquer pensamento ou ideia de quem quer que seja. Não é assim, irmãos. O texto bíblico, qualquer texto bíblico, ele tem um só significado. Ele tem só um significado. Agora, os textos bíblicos podem, sim, comportar várias aplicações, mas o significado é um só, embora daquele texto, daquele significado, a gente possa fazer várias aplicações. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Por exemplo, tem um texto que Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Então, é muito claro esse texto, não tem dúvida nenhuma de interpretação, não é difícil interpretar. Este é o significado único do texto. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Mas dessa única significado correto, eu posso tirar várias aplicações. Por exemplo, eu posso aplicar que esse texto também apoia a ideia de que o contrário também é verdadeiro. Se uma mulher olhar para um homem com intenção impura, no seu coração, ela cometeu adultério com o homem. Então, o contrário também é verdadeiro. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Embora o texto só tenha um significado, eu posso fazer essa aplicação também, que se a mulher olhar para o homem com intenção impura, também está cometendo adultério. Eu posso fazer a aplicação desse texto, por exemplo, para dizer, irmãos, que uma pessoa que consome pornografia, ela também está cometendo pecado. Porque quando a pessoa consome pornografia, fica olhando fotos imorais, fotos de mulheres peladas, e tal, e outras até fazendo sexo virtual. Existe hoje até sexo virtual pela internet. Então, quem faz isso também está cometendo adultério. Eu posso fazer essa aplicação. Esse texto, embora só tenha um significado, eu posso fazer essa aplicação. Quando, às vezes, uma mulher dá em cima de um homem, por meio de WhatsApp, de redes sociais, e vamos dizer assim, lá na conversa deles, já adulteraram um com o outro, embora não tivesse conjunção carnal.
mesmo que não tenha conjunção carnal, mas se na conversa eles já decidiram, né? Vamos dizer assim, se na conversa eles já decidiram possuir o corpo um do outro, então no coração deles já cometeu adultério um com o outro. Então, veja que um texto bíblico você pode aplicar em várias situações, ok? Outra coisa importante, né, que isso já se constitui aí, se tornou um jargão entre os evangélicos. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Todo texto, irmãos, ao ser interpretado, ele tem que ser interpretado à luz do seu contexto. Você não pode tirar palavras isoladas, frases isoladas ou recortes de texto isolado, né, tirando do seu contexto, porque ele pode transmitir uma ideia diferente daquilo que o autor estava pretendendo. Até mesmo, irmãos, porque tem palavras, uma mesma palavra, nós vamos ver isso depois nas outras lições, uma mesma palavra, ela pode ter mais de um significado, dependendo do contexto. Então, é fundamental isso. Se não houver diretrizes ou regras para a interpretação exata e apropriada, o ensino bíblico refletirá os corações dos homens, ao invés de transmitir a palavra de Deus. Então, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, que a gente vai interpretar a Bíblia. Temos que seguir regras, temos que seguir princípios e diretrizes corretos para interpretar, porque senão o ensino bíblico vai refletir os corações dos homens ao invés de transmitir a palavra de Deus, ok? Bom, mas o que é que significa a palavra hermenêutica? Eu acredito que esta palavra não é novidade para nenhum de vocês, até mesmo porque vocês, no curso médio, em teologia, vocês já estudaram uma disciplina chamada Hermenêutica Bíblica 1. Agora vocês estão na Hermenêutica Bíblica 2. Mas, irmãos, é comum na nossa igreja, não é raro, na nossa igreja Assembleia de Deus, não é raro a gente ouvir dos nossos púlpitos alguns pastores e alguns pregadores falando a palavra hermenêutica no mau sentido, falando de hermenêutica como um problema, falando de hermenêutica como uma coisa inventada pelos estudiosos, só para atrapalhar, só para tirar um unção do Espírito, e que o poder de Deus hoje não opera na igreja por culpa das hermenêuticas e das homiléticas, e que o Espírito Santo não gosta desse negócio de hermenêutica, que a hermenêutica só atrapalha, que é coisa do homem, não sei o que mais lá. Infelizmente, irmãos, existe esse pensamento equivocado de alguns pregadores e alguns pastores na nossa igreja por falta de conhecimento, por pura ignorância mesmo. Mas, irmãos, essa palavra hermenêutica, para quem não conhece, ela ocorre na Bíblia, ela está na Bíblia, ela está no Novo Testamento. A palavra hermenêutica, ela vem do grego hermeneu, né, que significa explicar, expor, interpretar, traduzir, né? Então, ela significa isso. Inclusive, a palavra hermeneu, você encontra ela em João 1,42, em João 9,7, Hebreus 7:2. Nesses versículos, você tem lá no original, quando traduz para o português, o tradutor não usou a palavra hermenêutica. Ele traduz lá o que significa, o que quer dizer, o que quer dizer, o que significa, mas lá no original é isso, é hermeneu, que significa isso, que traduzido isso que significa, e na palavra hermeneu, no grego, deriva-se a palavra diermeneu, que significa tornar claro o sentido do que é dito. Lembra dessa frase aqui, que a gente leu no início da aula, lá em Neemias 8:8? Tornar claro o sentido do que é dito, explicar, expor, ou ainda, de hermeneu significa traduzir para a língua nativa de alguém. E você vai observar que essa palavra de hermeneu, ela ocorre no original grego do Novo Testamento, nesses versículos aqui, ó.
Lucas 24, 27, Atos 9, 36, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30, 1 Coríntios 14, versículo 5, 13 e 27. Inclusive, irmãos, aqui em 1 Coríntios, está falando do dom de interpretação de línguas. Essa palavra interpretação, interpreta, né? E fale aquele que fala língua estranha, ore também para que possa interpretar. Então, a palavra interpreta, interpretar, interpretação, que ocorre lá em 1 Coríntios, é de hermeneu, de hermeneu. Então, quer dizer, tem um dos 9 dons espirituais, olha aí para você ver que hermenêutica não atrapalha a obra do Espírito Santo, não. Um dos 9 dons espirituais, o nome dele é de hermeneu, é interpretar, interpretação de línguas. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor Fábio, essa questão de correntes também, né? Tem uns que tem a corrente que acredita que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, outros a corrente que diz que Jesus volta antes e por aí vai. Outra corrente aparece aí dizendo que vai ser só depois do milênio, enfim. Então, esse pessoal que não interpreta corretamente, cria-se essa tal de corrente, né? E na verdade, o que é que isso? Essas correntes de interpretação ou interpretações diferentes, né? Isso aí só mostra, irmãos, a dificuldade que os homens têm de enxergar corretamente, né, o que o texto bíblico está ensinando. Existem várias correntes de interpretação aí na escatologia. A escatologia, a literatura apocalíptica, é uma literatura de difícil interpretação. Algumas coisas estão muito claras, mas outras já são um pouco mais difíceis. E o que é que acontece? O fato é que o texto bíblico só tem uma interpretação exata. Então, tem gente que é amilenista, que não crê no milênio, tem gente que é pré-milenista, preterista, não sei o quê, tem tanta ista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, tem uns que dizem que Jesus, a igreja vai passar pela grande tribulação, outros, tem várias correntes de interpretação, mas, na verdade, a Bíblia só fala de uma. Só existe uma correta, só existe uma interpretação correta. O problema é que os homens enxergam de maneira diferente. Nem todo mundo enxerga a verdade nua e crua como ela é. Daí, assim, o que é que a gente é correto a gente dizer? A Bíblia tem um só significado, mas muitos textos bíblicos, os homens interpretam de maneiras diferentes. Então, essa interpretação diferente, isso aí é problema dos homens, que não conseguem enxergar corretamente o que está escrito na palavra de Deus. Então, a gente precisa entender que isso aí é coisa dos homens, mas não de Deus. A verdade bíblica, ela é uma só. Ok, meus irmãos? Então, vamos seguir. A hermenêutica bíblica é a ciência que trata dos princípios para a interpretação correta da Bíblia e que muitos desses princípios, irmãos, são princípios semelhantes a outras hermenêuticas também, porque a hermenêutica é uma matéria estudada não somente dentro da teologia, mas a hermenêutica também é uma matéria estudada em outras ciências, como as ciências jurídicas. Quem faz direito, não sei se alguém aqui já estudou direito, mas na área do direito é uma disciplina muito importante para a interpretação das leis. Observe, irmãos, que quando o legislativo faz uma lei, o Congresso Nacional lá elabora uma lei, a lei tem um só significado, tem um só objetivo. O legislador tinha apenas uma intenção em mente. Mas, às vezes, tem juiz que entende de uma forma e tem juiz que entende de outra maneira. E, aliás, irmão, dentro dessa área aí de hermenêutica jurídica, os tribunais e os juízes, eles usam das leis para
concordar ou discordar do que eles quiserem. Acha brecha para todo mundo. Para todo mundo eles acham brecha, porque manipula o significado das coisas. Então, quando o legislador fez uma lei, ele tinha uma única intenção, mas, infelizmente, às vezes, tem juízes que interpretam diferente, né? Então, a hermenêutica bíblica é a ciência que trata dos princípios para a interpretação correta da Bíblia. A hermenêutica bíblica geral, ela trabalha aí os princípios gerais para a interpretação de qualquer passagem bíblica, de qualquer texto bíblico, e a hermenêutica bíblica especial se preocupa em estudar os princípios específicos de interpretação para cada gênero literário. Você tem na Bíblia história, narrativas, tem leis, tem literatura profética, apocalíptica, né, como Daniel, Apocalipse, Ezequiel, tem profecia, tem biografia, né, tem vários gêneros literários, cartas, né, ou epístolas. Então, você tem que interpretar cada gênero literário corretamente. Outra coisa importante, irmãos, vocês também já devem ter ouvido essas duas palavras, exegese e exegese. São duas palavras que têm um som muito parecido, mas a grafia é diferente. Exegese, né? Exegese e exegese. Então, observe aqui essa figura, tem aqui você aqui interpretando a Bíblia, aqui é o intérprete bíblico. Então, irmãos, o que é que significa exegese? Esse prefixo é x, ex, é o mesmo lá de Êxodo, né? Que significa saída. Então, exegese é conduzir para fora. Observe a seta aqui, saindo da Bíblia, do livro, do texto, em direção à cabeça aqui do intérprete. Então, a exegese, ela trata da extração do sentido do texto. Você vai extrair do texto qual é a intenção do autor. Você vai extrair do texto qual é a única interpretação, significado pretendido pelo autor. Você vai ler a Bíblia, né? Você vai ler a Bíblia para saber o que é que a Bíblia está falando ali através daquele versículo. Você vai extrair o significado, né, do texto. Agora, irmãos, a exegese, que tem a seta aqui no sentido contrário, você tem aqui a seta saindo da cabeça do intérprete e indo para dentro do texto. Significa, a exegese, significa literalmente conduzir para dentro. Por que que isso acontece, irmãos? Porque todos nós, leitores e intérpretes, ao ler qualquer livro, qualquer texto, a gente carrega para dentro, né? A gente carrega para dentro do processo interpretativo, a gente leva para dentro do processo de interpretação todos os nossos preconceitos, conceitos, todos os nossos aprendizados, toda a nossa bagagem cultural, todo o nosso costume, todos os nossos sentimentos, emoções, experiência, tudo vai para dentro do texto. Por quê, irmãos? Isso é inevitável. Ninguém é 100% neutro. Ninguém é 100% neutro. Você está vendo um texto aqui, irmãos, que, por exemplo, aqui tem um milagre de pão. A pessoa estava com fome, né? E o profeta aqui fez o milagre e multiplicou o pão. Multiplicou lá o azeite da viúva. Agora, irmãos, se você estiver vivendo ou já viveu uma situação parecida com aquela viúva, devendo muito, e ameaçado perder seus bens e tal, e ser escravo e tudo mais. Se você está tendo uma experiência semelhante, você lê esse texto de uma forma. Já uma pessoa que nunca viveu aquilo, nem está vivendo, né, já lê de outra forma. O credor lê aquele texto do ponto de vista do credor. O devedor lê aquele texto do ponto de vista do devedor. Um crente pentecostal, ele lê Atos 2 de uma forma. O crente sensacionista presbiteriano, por exemplo, ele lê Atos 2 de uma outra maneira. Ele usa uma outra lente, um outro óculos para enxergar as coisas.
Então, nós, irmãos, quando vamos ler qualquer coisa, porque que tem muitos textos aí que as pessoas interpretam muito diferente. Moisés falou aqui o exemplo da questão da escatologia. O mesmo texto está lá, mas tem gente que diz que não tem milênio, né? Tem gente que diz que tem milênio. Tem gente que diz que o crente pode perder a salvação, e tem gente que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Por que isso? Por causa da exegese. A gente carrega para dentro do processo interpretativo toda aquela bagagem de conhecimentos que a gente tem na vida. Inclusive, não somente conhecimento, mas as emoções, os interesses. Você lê lá a Epístola de Tiago, diz assim, os ricos que oprimem os funcionários, que não pagam o salário em dia, que atrasa, e não sei o que mais lá, né? Deus vai cobrar, e não sei o que lá. Quem lê aquele, um patrão em que lê um texto daquele, ele vai ler de uma forma. Já o trabalhador já vai ler de outra maneira. E se for um trabalhador que está sofrendo isso, atraso de salário, que está sendo oprimido pelo patrão, esse trabalhador vai ler de uma maneira. Já o patrão que está oprimindo o empregado vai ler de outra. Então, a nossa carga emocional, as nossas experiências presentes e passadas, a nossa cultura, tudo isso influencia a gente, influencia o leitor no processo de interpretação. Um novo convertido, irmãos, uma pessoa aceitou Jesus, levantou a mão. Se essa pessoa for discipulada numa igreja pentecostal, ela não vai ter dificuldade de acreditar na atualidade dos dons espirituais. Mas se essa pessoa for discipulada lá numa igreja tradicional, cessacionista, aí ela já vai aprender diferente. Então, isso é a exegese. A gente carrega para dentro do processo de interpretação todos os nossos pressupostos. Agora, irmãos, uma coisa importante, embora a exegese seja inevitável, a gente precisa ter muito cuidado, para poder não distorcer a interpretação do texto. Então, de repente, eu tenho uma ideia fixa, formada, um preconceito sobre uma coisa, mas quando eu chegar diante da palavra de Deus, irmãos, eu tenho que me render. Eu não posso deixar que a minha ideologia fale mais alto do que a revelação bíblica. Eu não posso deixar que a minha ideologia fale mais alto do que a revelação bíblica. Então, eu tenho que me render à revelação da palavra de Deus. Eu tenho que respeitar a palavra de Deus e não distorcer o texto bíblico e manipular o texto bíblico para querer fazer com que o texto apoie a minha ideologia. Jamais. Então, a gente precisa ter cuidado. Então, a hermenêutica, ela trabalha nos princípios e regras de interpretação bíblica, enquanto que a exegese é a aplicação dessas regras de hermenêutica para extrair o sentido do texto originalmente pretendido pelo autor. Então, exegese não é a mesma coisa de hermenêutica. Exegese é a prática interpretativa. Exegese é a prática de interpretar o texto para extrair, retirar o sentido do texto. Saber o que é que a Bíblia, o que é que Deus está falando para mim através daquele texto. E a hermenêutica estabelece os princípios e as regras para interpretação. Duas palavras também importantes, vocês já ouviram essas palavras e já leram essas palavras na disciplina Identidade Teológica, no início deste ano. É a ortoexegese e a heteroexegese. Esse prefixo orto significa correto. Tem aí ortoexegese, é uma exegese correta,
significa ortoexegese, você vai extrair o sentido do texto corretamente, você vai conseguir entender exatamente o sentido único pretendido pelo autor original. E a heteroexegese é uma exegese que descamba para a heresia. Esse prefixo hetero significa diferente. Então, a heteroexegese produz heresia, e a ortoexegese produz ortodoxia, tá certo? Então, repetindo, a ortoexegese produz ortodoxia, doutrina correta, e a heteroexegese conduz a uma interpretação errada e conduz à heresia, a uma doutrina errada. Jesus fez ortoexegese, ele interpretou corretamente. Lucas 24 e 27 diz assim, Jesus falando com os 2 discípulos no caminho de Emaús. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aqui, irmãos, Jesus estava praticando hermenêutica. Inclusive, essa palavra aqui, explicava-lhes, no original grego, é hermenêutica. Pode olhar a Bíblia lá, no Novo Testamento em grego, que vocês vão ver. Explicava-lhes, era hermenêutica. Então, Jesus, ele fez ortoexegese, interpretou corretamente as escrituras. Já o diabo, irmãos, como ele é mentiroso e pai da mentira e enganador, o diabo sempre fez e faz e continuará fazendo heteroexegese. Inclusive, desde o início da história humana, quando incorporou lá na serpente, ele disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele já distorceu, irmãos, a palavra de Deus. Ele está colocando palavra na boca de Deus, dizendo que Deus disse uma coisa sem Deus ter dito nada daquilo. Deus disse, você pode comer de toda a árvore do jardim livremente. Agora, esta aqui, da ciência do bem e do mal, você não pode comer. Aí o diabo já distorceu o texto, já falando que Deus tinha proibido comer de toda a árvore do jardim. Então, essa distorção do texto é heteroexegese. Inclusive, o diabo, irmãos, ele faz heteroexegese até fazendo uma má aplicação do texto. Você pode até mesmo citar versículos bíblicos, mas você está aplicando de forma diferente. Você enfatizar só um lado da verdade é a mesma coisa de mentir. Tem gente que não distorce o texto bíblico. Ele não distorce o texto bíblico. Mas ele, irmãos, aplica aquele texto bíblico de forma errada. Ou enfatiza apenas um lado da verdade. Então, foi o que o diabo fez na tentação de Jesus lá no deserto. O diabo chegou para Jesus e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha aí o diabo usando a Bíblia. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E também está escrito na Bíblia, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo citou a palavra de Deus. Realmente isso aqui está escrito lá no Antigo Testamento. Realmente isso aqui, irmãos, é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Isso que o diabo falou é verdadeiro. Só que é apenas um lado da verdade. Aqui não está toda a verdade. Só está um lado da verdade. Foi necessário que Jesus falasse o outro lado da verdade. Jesus respondeu e disse, também está escrito. Veja que Jesus não contestou, não, isso aí não está escrito não. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, mentir, distorcer o sentido do texto, ou apenas enfatizar um lado da verdade, é a mesma coisa do que mentir. Tudo isso é heteroexegese, tá certo? Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? A singularidade da Bíblia.
Meus irmãos, a Bíblia não é um livro qualquer. Nós não podemos interpretar a Bíblia como a gente interpreta um livro de poesia, um livro de literatura, como a gente interpreta uma lei. A Bíblia é um livro todo especial e inigualável. Em primeiro lugar, a Bíblia é uma coleção de 66 livros escritos por aproximadamente 40 autores diferentes. Na verdade, o mais correto seria dizer 40 escritores diferentes, porque a Bíblia só tem um único autor, que é o Espírito Santo. Os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, 40 escritores diferentes escreveram a Bíblia durante um período de quase 1.600 anos. É muito tempo, irmãos. Desde os primeiros livros da Bíblia, acredita-se que o primeiro livro da Bíblia que foi escrito tenha sido Jó, ou o Pentateuco lá de Moisés. A gente não sabe, qual é o mais velho, se é Jó ou se é o Pentateuco lá de Moisés. Mas de lá até o último livro da Bíblia, nós temos um período de mais ou menos 1.600 anos. E muitos desses escritores nem conheciam um ao outro, não viveram na mesma época. A maioria não viveu na mesma época. Alguns viveram, alguns foram contemporâneos. Mas, quando ele escrevia, um escritor escrevia, não sabia que o livro dele ia se juntar com o livro de outro para formar no futuro a Bíblia. Ninguém sabia disso. Entre seus escritores, entre os escritores bíblicos, achamos pessoas das mais variadas categorias ou profissões. Tinha legislador, como Moisés, tinha profeta, como o profeta Isaías, tinha rei, como Salomão, Davi, tinha general, como Josué, pastor de gado, como Amós, tinha erudito, como Paulo, Isaías também era erudito, tinha pescador, como Pedro, tinha médico, como Lucas. Aliás, irmãos, Lucas, para quem não sabe, Lucas é o único escritor não judeu que escreveu a Bíblia. Desses 40 autores diferentes, apenas um, que é Lucas, era grego. Todos os demais eram judeus. Mas Lucas não era judeu. E ele era médico. Tinha guerreiro, como Davi. Tinha sábio, como Salomão. E eles escreveram a Bíblia, os seus livros, utilizando diversos estilos literários, como história, poesia, biografia, cartas, profecias, leis, e também utilizando os diferentes idiomas, como hebraico, aramaico e grego. Então, observe aí que é uma salada de gêneros literários, de pessoas das mais diferentes formações, mas todos eles, irmãos, como Pedro disse, nenhuma profissão da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, nenhuma profecia da Escritura, nem um texto da Bíblia, em outras palavras, nem um texto da Bíblia é produto da cabeça de ninguém. Mas homens santos de Deus falaram impelidos pelo Espírito Santo. Embora fossem bastante diferentes, mas todos eles foram usados pelo Espírito Santo. Assim como Jesus tinha as naturezas divina e humana, a Bíblia também é um livro divino e humano. Isso aqui, irmãos, é muito importante. É muito importante. Nós não podemos ler a Bíblia, como eu disse, a gente lê um jornal, um livro de literatura qualquer. Por quê? Porque a Bíblia não é somente um livro humano. Ela é um livro divino. É Deus falando para a gente através dos escritos desses homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, como livro divino, a gente precisa da ajuda do autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo na interpretação, porque é um livro divino. E como também ela é um livro humano, porque é um livro humano? Porque esses 40 escritores bíblicos escreveram em línguas humanas, viveram aqui no planeta Terra, em uma determinada época da história, em um local geográfico específico, lá no país
de Israel, essas pessoas se utilizaram de diferentes figuras de linguagem, esses escritores se utilizaram de diferentes gêneros literários para escrever a respeito de Deus. Então, irmãos, as histórias que estão registradas na Bíblia são histórias verídicas que realmente aconteceram no palco da história, lá do Oriente Médio, da terra de Canaã. Então, a gente também, para interpretar a Bíblia corretamente, a gente precisa dos princípios de hermenêutica. Ok? O último livro da Bíblia foi escrito há mais ou menos 2000 anos atrás, que é o livro de Apocalipse, as epístolas de João, são os livros mais recentes, os últimos livros a serem escritos, há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, já temos aí, de nós para o último livro que foi escrito, uma distância de tempo de 2000 anos. Os idiomas originais, hebraico, aramaico e grego, que foram escritos a Bíblia, já não são exatamente os mesmos de hoje. O hebraico, irmãos, falado em Israel hoje em dia, não é igual ao hebraico que Moisés escreveu o Pentateuco. Inclusive, naquela época de Moisés, o hebraico era um idioma novo que estava em formação. Naquela época de Moisés, inclusive, quando se escrevia lá no hebraico, nem se escrevia as vogais. Na época de Moisés, na época que ele escreveu o Pentateuco, as pessoas falavam as palavras normais, com consoantes e vogais, porque se não tiver vogal, você não tem como pronunciar. Como é que pronuncia uma palavra sem vogal? Não dá. Mas os judeus, no hebraico, eles falavam as palavras normais, com consoantes e vogais, mas na hora de escrever, além de escrever da direita para a esquerda, do final para o começo, de trás para frente, que não tem nenhum problema, é só um costume, mas além disso, eles só escreviam as consoantes, não escreviam as vogais. Por isso que o nome Jeová ou Javé, quando era escrito, lá no Pentateuco, era escrito apenas o tetragrama, as 4 consoantes, YH, WH, porque as vogais não se escrevia. Então, o grego que foi escrito no Novo Testamento não é igual ao grego que é falado hoje na Grécia. Tem mudanças. Por quê, irmãos? Porque toda língua é viva, toda língua muda. A nossa própria língua portuguesa, ela mudou muito ao longo dos anos. O português falado no Brasil já é um pouco diferente do português de Portugal. Até mesmo nesses 500 anos de Brasil, de português brasileiro, nós já temos aí mudanças nas palavras, criação de novas palavras, a língua vai se modificando com o tempo. Então, quando a gente estuda os idiomas originais, vocês vão estudar ainda neste ano, grego do Novo Testamento, a gente tem que estudar o grego da época que foi escrita a Bíblia, e não o grego de hoje. A Bíblia foi escrita no grego koiné, que era uma versão do grego bem popular, mais popular, e não um grego erudito. Até mesmo dentro do próprio texto grego do Novo Testamento, irmãos, o texto grego do Novo Testamento, você tem ali o grego mais simples que tem, é o de João, do Evangelho de João, o grego das epístolas de João, é muito simples. Já o grego de Lucas, do Evangelho de Lucas, o grego de Atos dos Apóstolos, é muito chique, é um grego muito florido, é um grego mais difícil de entender. Você tem até diferença disso. Outra coisa, não temos mais entre nós os autógrafos desses escritos, mas apenas cópias que podem conter alguns poucos erros. O que é que são os autógrafos, irmãos? Os autógrafos aquele texto que saiu diretamente da pena do escritor. Então, vamos ver lá, Marcos, quando escreveu o Evangelho de Marcos, ele escreveu lá em papiro ou pergaminho, O papiro era aquele material feito de uma planta chamada junco, muito comum lá no Egito. Era o papel da época, era o papiro.
que era um material vegetal, que ele tinha todo um tratamento para poder escrever. Só que esse material, irmãos, do papiro, por ser um material vegetal, um tecido vegetal, é um material sujeito a mofo, sujeito a deterioração com o tempo, né, por causa de umidade, né, de chuva, de mofo, etc. A própria tinta que eles usavam, com o tempo, vai se desbotando, vai desaparecendo. Então, e quando escrevia no pergaminho, tinha uma maior durabilidade, porque o pergaminho era feito de couro de animal, pele de animal, então tinha uma durabilidade maior. Mas esses materiais, irmãos, com o tempo ia se estragando. E o pessoal fazia cópias. Então, o autógrafo é aquela primeira, é o original do original, né? A primeira cópia produzida pelo escritor inspirado. A partir dali, os escribas foram fazendo cópias. E aí, hoje em dia, nós temos cópias das cópias. Nós temos manuscritos da Bíblia espalhados em vários lugares do mundo. Inclusive, foi encontrado lá em Israel, no final da década de 40, lá em Israel foram encontrados os rolos dos manuscritos do Mar Morto. Todos os livros do Antigo Testamento, com exceção apenas de um, que eu não lembro aqui qual é que não tinha, mas todos os outros, eles encontraram cópias e é exatamente igual às cópias que nós temos hoje. Exatamente igual, mostrando que a Bíblia foi preservada. Que as nossas cópias, o que a gente tem hoje em mãos, é exatamente igual ao que saiu da mão dos escritores originais. Agora, irmãos, nesse processo de cópia, às vezes o copista pode errar num acento, errar uma coisa boba, embora todo cuidado eles tivessem. Em termos de Novo Testamento, nós temos aí mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento espalhados no Brasil inteiro. Então, nós temos muitos manuscritos e, às vezes, tem manuscrito que tem uma diferença de um para outro por causa de um erro do copista, às vezes esqueceu uma palavra ou acrescentou uma palavra, uma vírgula, um ponto, um negocinho que alterou o sentido, mas isso aí é muito pouco e que não altera nenhuma doutrina fundamental da Bíblia. Inclusive, as nossas traduções, quando tem variantes textuais, eles têm lá na nota de rodapé, né? Dizendo. Então, é muito tranquilo. Os autores humanos da Bíblia não estão mais entre nós para nos explicar o sentido dos textos escritos por eles, né? Para a gente tirar dúvida com eles, né? Não tem. Então, irmãos, entre nós, os intérpretes bíblicos, e os autores bíblicos, nós temos aqui muitas lacunas entre nós e eles. Lacunas da história, do tempo, da cultura, do idioma, várias coisas que nos separam, né? Imagina aqui um rio, né? Na barreira de um rio está nós, na outra barreira do rio, o autor bíblico, e precisamos construir uma ponte. Precisamos construir uma ponte que aproxime o intérprete bíblico do autor bíblico. E esta ponte é construída exatamente pelos princípios de interpretação bíblica. Então, a hermenêutica, ela trabalha no estabelecimento de regras e de princípios de interpretação que vai aproximar o leitor do autor bíblico, porque estamos separados dos autores bíblicos pelo idioma, pela cultura, pelo tempo, pela história, tá certo? Estamos há milhares de anos distantes das intenções originais dos escritores bíblicos. Igualmente, nos separam as diferenças culturais, históricas e idiomáticas. Nós não podemos, irmãos, ler a Bíblia e chegar lá em Josué e diz, não, o sol parou. Aí, você, com a mentalidade científica do século XXI, que diz, não é o sol que gira em torno da Terra.
é a Terra que gira em torno do Sol. Existe dia e noite porque a Terra dá uma volta, um giro de 24 horas em torno do seu próprio eixo. Por isso que tem noite e dia. Irmão, só que o escritor bíblico lá da época de Josué, ele não tinha nenhum conhecimento científico dele. Ele falou do ponto de vista do observador, do que a gente via. Até mesmo nós aqui da modernidade, da pós-modernidade, a gente não diz o sol nasce aqui, o sol se põe ali, o sol está andando nessa direção. A gente tem essa leitura, ou seja, do ponto de vista do observador. Então, a Bíblia ela não foi escrita para resolver problemas científicos. A Bíblia não é um livro de curiosidade científica. A Bíblia não é uma espécie de manual do mundo natural que vai explicar tudo para os cientistas. Não. O objetivo da Bíblia é revelar a história da salvação da humanidade. Então, a gente não pode carregar para dentro do texto bíblico essa nossa mentalidade, essa nossa cultura. A nossa cultura, certo? As lacunas entre nós, os leitores da Bíblia e os escritores sacros, demandam saberes específicos das normas interpretativas. Então, a hermenêutica vai fazer a ponte de ligação. Agora, irmãos, mesmo aplicando todos os princípios de interpretação bíblica, é fato que alguns textos da Bíblia são de difícil interpretação, né? E isso não é novidade, todo mundo sabe disso. O próprio Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, Pedro disse, irmãos, que o nosso amado irmão Paulo, nas suas epístolas, ele escreveu algumas coisas que são difíceis de entender, mas que os incautos, os indoutos, os falsos mestres, os incautos e os falsos mestres, distorcem esses textos difíceis de entender para a sua própria condenação. Então, não é porque um texto bíblico é de difícil interpretação, isso não dá o direito de eu chegar e botar lá a interpretação que eu quiser. É preferível dizer, eu não sei. É difícil interpretar, pode até que seja isso, pode ser que seja aquilo, mas não posso afirmar com certeza. Agora, o problema, irmãos, é que os homens vivem colocando palavra na boca de Deus. Os homens vivem dizendo que a Bíblia diz isso, sem a Bíblia estar dizendo nada disso. Isso é coisa da cabeça dele, não coisa da Bíblia. Então, a gente precisa ter cuidado. Mesmo tendo alguns textos difíceis de entender, isso não vamos dizer assim, não dá o direito dos falsos mestres distorcerem isso e produzirem heresia. Tá bom? Então, irmãos, concluindo aqui o nosso estudo da lição de número 1, vamos já entrar na lição de número 2. Eu quero concluir dizendo o seguinte: as palavras de um texto bíblico interpretadas no sentido em que Deus as disse são palavras de Deus. Deus só se responsabiliza se a gente interpretar corretamente. Se Deus está dizendo, né, que melão é amarelo e eu vou dizer que melão é vermelho, então problema meu. Então, se a Bíblia diz que pau é pau, pau é pau. Agora, se eu disser que pau é pedra, o problema é de quem está dizendo. Então, as palavras de um texto bíblico, se interpretadas corretamente, no sentido em que Deus as disse, são palavras de Deus. Mas se interpretadas no sentido que nós queremos, essa interpretação errada não é palavra de Deus e pode até se tornar palavra do diabo. Às vezes o diabo usa determinados equívocos nossos, equívocos de interpretação, para causar grandes estragos na vida das pessoas. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Deus não vai assinar embaixo de qualquer coisa que a gente está dizendo por aí, não. Então, não é só porque uma pessoa está falando versículos, porque uma pessoa está dizendo que a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Não é só porque uma pessoa está com a Bíblia aberta, não significa que ela está falando a palavra de Deus, não. Então, temos que ser como os bereanos, né, que, enquanto Paulo estava pregando, os bereanos estavam conferindo nas Escrituras para saber se aquilo que Paulo estava falando tinha fundamentação bíblica. Ok, meus irmãos?
Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a gente falou até aqui? Estamos à disposição.